Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, esse cara aqui, ó, Nicolás Maduro, eu posso com bastante liberdade falar que é o ditador da Venezuela, tá? Por quê? Porque não tem eleições livres. Aonde não tem eleições livres, tem ditadura. E ele é um ditador. O ditador, vamos chamar ele de Maduro, que não tá verde, não tá maduro, quem sabe ele cai. O Maduro tomou uma decisão aí, no mínimo polêmica. E eu fui questionado com isso. Um aluno chegou para mim e perguntou: professor, onde fica o Essequibo? E eu, com muita, assim, sabedoria, com muita, assim, paciência, com muita parcialidade, né? Eu falei: Essequibo? É Essequibo, professor. O que é? Onde fica o Essequibo? Eu respondi para ele: não sei. Como eu não sabia mesmo. Aonde fica o Essequibo? Tá? Aí, claro, né? Começaram todo mundo a falar do Essequibo. Eu procurei saber o que era o Essequibo. Tá? O Essequibo, no caso, é um rio, o rio Essequibo, que divide a Goiânia em duas partes. Tá? 74% da Goiânia fica a oeste do Essequibo e a leste fica o restante. O Essequibo é uma região de floresta amazônica, floresta fechada, tensa, fechada, tá? E difícil acesso, um lugar complicado, e foi disputado, olha só, hein, pelo Brasil, ou Portugal, a Espanha, a Holanda, a Inglaterra e a Venezuela, a Espanha, todo mundo. Tá? Por quê? Porque as fronteiras não foram bem definidas lá no século XVIII. Tá? O Essequibo, então, é uma região de floresta fechada. Eu preciso gravar um vídeo para falar mais sobre esse assunto, mas hoje a pergunta é o seguinte: um aluno chegou para mim e agora tem uma recuperação, hein? No meio da recuperação, um aluno chegou para mim, um aluno de 9º ano, e falou assim: professor, o que você acha aí, o Maduro vai invadir o Essequibo? Tá? E eu, como sempre, respondi daquele jeito que vocês já estão acostumados, né? Aqui no canal. Eu não acho nada, tá? Mas a gente tem que analisar friamente os acontecimentos. O que está acontecendo? Primeiro, essa região do Essequibo, olha como escreve, ó, Essequibo, ó, o mapinha. O Essequibo é uma região da Guiana, tá? Como eu já disse, disputado há muito tempo por vários países. E agora o Essequibo, tá? Uma novidade, acharam petróleo. Isso, acharam petróleo no Essequibo. Na verdade, no litoral. Você dá uma olhada no mapa, tá? Aquela região ali do Nordeste, indo até na África, né? É lá para a África, assim, aquela região toda é rica em petróleo. Flui petróleo naquela bacia toda, tá? E acharam bacias de petróleo e a Guiana está fazendo verdadeiras fortunas com o petróleo dessa região, a região do Essequibo, tá? E isso recendeu uma disputa de mais de 100 anos, mais de 200 anos, na verdade. A Venezuela, há um tempo atrás, 100 anos, 200 anos atrás, falava que aquela região era dela. Mas vamos lembrar o seguinte, que lá nunca teve uma cidade venezuelana, lá nunca teve uma região ocupada com cultura hispânica venezuelana, e lá nunca foi culturalmente venezuelana, não foi nada. Tá? Na verdade, é uma região pouco habitada. É uma região assim, floresta densa, fechada. E agora, como achou o petróleo, e o nosso amigo ditador Maduro ficou preocupado com esse Essequibo e resolveu unir a sua população em torno
de uma ideia. Qual é a ideia, então? Retomar o Essequibo, ou o que eles chamam de toda a Venezuela, tá? Toda a Venezuela, dá um mapa aqui, chamada toda a Venezuela, com o Essequibo. E o Maduro fez, tá, um referendo, um tipo de um plebiscito com algumas perguntas que capciosas até, né, difíceis de responder. E claro, como o próprio Lula falou numa entrevista, é claro que o resultado vai dar o que ele quer. E deu tudo sim, tá? Mas aí chega a pergunta do aluno, né? O Maduro vai invadir o Essequibo? Gente, historicamente, que eu sou professor de história, eu tenho que analisar historicamente. Historicamente, aquela região não é da Venezuela, tá? Nunca foi, na verdade. Nunca foi da Venezuela. O Império Espanhol queria, mas não teve. Depois da independência, a Venezuela quis, mas não teve. Ficou no dito pelo não dito. Tá? Os tribunais internacionais deram causa ganha para a Inglaterra, que aquela região foi cedida da Holanda para a Inglaterra, em algumas guerras lá no século XVIII. E ficou por isso mesmo. E foi decidido que o Tribunal Internacional ia decidir. Ele decidiu pela Inglaterra. Só que saiu um boato, isso no século XIX, né? Que os juízes foram imparciais. Está lembrado daquela questão do Moro? Mesma questão, que o julgamento foi imparcial, a Venezuela começou a questionar outra vez o Essequibo. Só que isso esfriou e o Hugo Chávez, o Hugo Chávez, tá, presidente da Venezuela, falou que estava decidido que a Venezuela não queria mais. Mas com a descoberta de petróleo, diamante, ouro, nessa região, o Zóio Abreu, tá, da Venezuela por essa região, questão econômica, dinheiro. E a Venezuela passou a reivindicar o Essequibo como dela. Esse referendo deu que ele quer tomar o Essequibo. Mas o que acontece é o seguinte, é uma estratégia de ditador. Eu tiro a atenção dos problemas locais, desemprego, fome, falta de dinheiro, desorganização, violência, e jogo um inimigo em comum. Qual é esse inimigo? A Guiana. Que ela tomou o Essequibo de nós, então nós queremos de volta. Essa é a ideia principal, tá? Então ela está reivindicando o retorno do Essequibo para eles. Vão conseguir? Não sei. Como eu falei no começo, uma região de floresta. É fácil tomar? Não. É fácil entrar? Também não. O Brasil, aí eu falei pro garoto, né? O Brasil está mandando tanques para aquela região, de uma maneira para dissuadir, né? Para a Venezuela não ficar tentada a entrar por Roraima e chegar no Essequibo. Por quê? Pro lado deles não vão conseguir. Florestas fechadas e montanhas na fronteira Venezuela e Essequibo, ou Guiana. Não vai conseguir. Tá? O ideal era entrar pelo Brasil e chegar lá. Só que isso depende da autorização do Brasil e o nosso querido presidente Lula, né? Eu estou fazendo irônico, claro, porque os dois são mais ou menos amigos. Mas nesse caso ele não vai abrir mão, ele não é bobo, né? O Lula também não é bobo e não vai abrir mão de proibir isso. Ele proibiu, ele vai proibir isso aí. Tanto que ele mandou tanques, ele mandou tropas, poucas ainda, mas mandou. Espere que vocês vão ver para as próximas semanas ele mandar também força aérea para lá, aumentar o contingente de avião, de helicópteros, barcos para a região. O Essequibo é um rio que nasce na fronteira com o Brasil, não tem nada a ver com isso, mas eles podem tentar usar os rios brasileiros para chegar lá, então já não é tão bom assim, é complicado. E outra alternativa seria a invasão por mar. Só que isso tem uma questão que todo mundo esquece. A questão é o seguinte: os ditadores não escutam assessores. As pessoas autoritárias só escutam o que elas querem
ouvir. Se alguém chegar para ele de uma maneira razoável, explicar para ele que é impossível fazer isso, é uma logística muito grande, o Maduro não vai escutar. Vai falar que o cara é incompetente. Se chegar um cara e falar, não, meia dúzia de barco, 2.000 homens, a gente bombardeia ali, já toma e acabou, vai por mar mesmo. Pode ter certeza que eles vão fazer isso. Por quê? Porque ele vai ter certeza que vai dar certo. Porque os ditadores também são megalomaníacos. Olha que nome bonito. Megalomaníaco, mania de grandeza. Eu sei tudo, eu faço tudo, eu entendo e acabou. Eu quero e vai ser assim. Funciona assim, se alguém falar não pra ele, fica magoadinho, sabe? Criança, eu quero. E o pai vai lá e, meu filho, toma. É desse jeito, tá? Então ele não vai escutar assessor que vai falar o contrário. Ele só vai escutar o que ele quiser ouvir. Então, o que eu acho? Eu acho que vai dar merda. Vai merda. Isso vai dar merda. Por quê? Porque os Estados Unidos têm interesses econômicos lá e provavelmente não vão deixar barato. O Maduro, na verdade, está levando a América do Sul para um conflito armado. Nós teremos mais vídeos sobre isso, porque esse assunto não acaba aqui. Se inscrevam em Marcos Ensina e acompanhe isso. Tem um site aí, um canal chama Hoje no Mundo Militar. Olha lá, Hoje no Mundo Militar. Vou deixar o link aqui, ó. Ele é muito bom, acompanha que você vai gostar do material. Eu conheço esse material, acompanho ele no mundo militar. Eu não tenho a qualidade que o cara tem, né? A expertise do cara tem. Meu público é outro. Mas fica aqui a minha opinião e acompanhe os próximos vídeos que a gente vai falar mais disso. Se inscreva no canal, dê seu joinha. Quem falou com vocês é o professor Marcos, professor de História, Geografia, Teologia, Sociologia e agora, YouTuber. Obrigadão, gente. Tchau.